Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por estarem na sessão de informação de hoje sobre as orientações para a elaboração do orçamento, modelo orçamental do GC8. Estamos à espera para os participantes se juntarem. Estamos um bocadinho em cima da hora. Muitas pessoas na sala, então temos de aguardar um bocadinho para as pessoas se juntarem. E muito obrigada pela vossa participação. Okay, hi everyone again. I think we can start. Olá, todo mundo, mais uma vez. Eu acho que podemos começar. As línguas da sessão de hoje em inglês, mas temos interpretação disponível em francês, espanhol e português. E pedimos aos senhores e às senhoras para olharem para a parte inferior do ecrã para escolher o botãozinho de interpretação. Podemos passar ao depressivo com as instruções para escolher a língua desejada. Pronto, cá está. Se quiserem, podem olhar para o depressivo para clicar no botão de interpretação na parte inferior do ecrã. Selecionem o idioma desejado, português no nosso caso, mas também inglês, francês, espanhol, e fiquem nesse canal ao longo das apresentações. E também pedimos aos senhores para colocarem questões através do botão de perguntas do Zoom, e ao término da sessão vamos ter uma sessão de perguntas e esclarecimentos para respondermos às vossas perguntas. Vamos colocar nas perguntas nos dispositivos no ecrã, então coloquem as questões através do botão de perguntas. Temos uma apresentação substancial com muitas informações e agora a sessão está a ser gravada e estão dando o seu consentimento para partilharmos o vosso nome de utilizador, como é mostrado no Zoom, porque a gravação será disponibilizada para todos os participantes mais tarde. Passo a palavra ao Mohamed Diallo, Finance Manager do Fundo Global, que vai dar início à sessão e a sua apresentação. Muito obrigado, Marcela. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, todo mundo. É um prazer cumprimentá-los. Sou o Mohamed, da África Austral, do Médio Oriente, da África Ocidental e Norte da África no Fundo Global. Com outros colegas, nós preparamos um dispositivos para apresentar as orientações. Vamos falar nas orientações atualizadas de financiamento. Aqui temos uma visão geral da agenda. Primeiramente, vamos falar nos princípios de financiamento por e para subvenções, orientações para a elevação do orçamento das subvenções, orientações operacionais, depois perguntas e respostas. Se tivermos tempo para a sessão de esclarecimentos, depois de atualizar sobre o novo modelo de orçamento, queremos vos informar sobre a nova elaboração de orçamentos e o modelo orçamental. Então vamos passar agora a questão. Primeiramente, como todos sabem, já receberam esta confirmação de que as orientações atualizadas já foram publicadas. Dois documentos. Temos o documento principal, que são as principais orientações, em geral, de alto nível, fazendo destaque dos principais princípios, dos requisitos, dos princípios de orçamentação, as regras e princípios e regulamentos válidos, e temos um segundo documento que é as orientações operacionais, que é um nível inferior, por falar dos pormenores para elaborar o orçamento e como utilizar as dimensões. E as novas orientações orçamentais já são válidas, já vigorizaram as orientações atualizadas, e a ideia era implementá-las para o GC8, mas já foram publicadas, portanto, também para o ciclo anterior já são efetivas e aplicáveis
para o restante ciclo do GC7. Vamos falar agora nos principais desafios e o teor destas orientações atualizadas. Vamos passar para isso ao seguinte slide. Primeiramente, o que tentamos fazer é alavancar a versão anterior das orientações. Não estamos a começar do nada. As orientações anteriores foram ótimas e tiramos partido delas e até tentamos melhorá-las, aprimorar, levando em conta as orientações dos vários executantes e partes interessadas, as pessoas com quem colaboramos, para tentar melhorar as orientações. E também atualizamos o quadro modular para que esses dois documentos sejam ligados um ao outro, para ligar os documentos programáticos que já possuímos nos documentos financeiros, para que os dois documentos sejam correspondentes entre eles. E, ao mesmo tempo, também tentamos adicionar e esclarecer coisas na medida do possível, para um maior fluxo de informação e também a linguagem, para que tudo fique bem claro, para que não fazermos confusão, que não haja ambiguidade em nada. E também, talvez os senhores estejam cientes das novas estruturas do Fundo Global e a ênfase de alavancar a sustentabilidade, a integração, e temos refletido isso nas orientações de orçamentação. E também sabemos que agora estamos numa situação muito difícil no que se refere à elaboração dos orçamentos. Sabem dos resultados da avaliação. Recebemos menos pedidas, verbos inferiores aos GC8. Agora temos, portanto, menos fundos, menos financiamento e a demanda ou procura é maior. Então, temos que fazer mais com menos fundos. E estamos a colocar a ênfase em sermos muito formais, por todo lado. E também, talvez, estejam cientes que estamos a tentar colocar ênfase nos sistemas nos próprios países, a utilização da gestão das finanças públicas, para nos basarmos no sistema dos países que já existem. Ampliamos a secção sobre as finanças públicas, gestão de finanças públicas, para apoiar as orientações orçamentais e para ter um maior impacto na aplicação das orientações e o aproveitamento dos fundos do Fundo Global. E tudo isso é refletido nos novos documentos, especialmente neste. Também estamos a tentar diferenciar as várias fases das solicitações de financiamento para fazer diferença entre pedidos e concessões. Algumas semelhanças entre os dois processos. Temos diferentes passos que devemos seguir e tentamos garantir que essas nuances também sejam refletidas nos novos documentos. Também é importante levar em consideração que as carteiras têm de ser geridas de uma forma diferente. Toda uma secção agora sobre como utilizar e como gerir melhor as carteiras e portfólios com foco. E uma das colegas vai falar nisso precisamente e vai pormenorizar essa questão das carteiras com foco. E, ainda por cima, queremos aproveitar a IBF porque vai nos ajudar a ganhar mais eficiência e também queremos focar nos esforços, nos resultados, e por isso ampliamos a secção sobre RBF, que é, portanto, o financiamento baseado nos resultados, RBF, financiamento baseado nos resultados, RBF, e, por outro lado, também, para muitos dos países que estamos a atender, e nós sabemos que entre 70% e 80% dos investimentos do Fundo Global são atribuídos para o continente africano, mas também nós temos uma elevada volatilidade por conta das divisas locais. E ao longo da execução, até no GS5 e 6, agora GS7 e 8, a utilização e o
a forma de elaboração dos orçamentos, em muitos casos, é um método muito diferente do que está a ser feito hoje. Atualizamos, portanto, a gestão da questão cambial e por conta das divisas, ganhos de perdas cambiais, gestão de ganhos de perdas cambiais, vamos lá falar nisso e como que isso será aplicado para uma boa gestão cambial. E por fora também dos constrangimentos orçamentais, temos a falar da gestão programáticas e também esclarecemos essa questão e também a atualização da flexibilidade. E o que nós queremos é uma eficiência e temos desenvolvido de uma forma simplificada a aplicação dessa flexibilidade. Também aproveitando o feedback dos executantes, reconhecendo que estamos a funcionar com menos fundos, simplificamos também a aplicação, a solicitação de ICR. Ou seja, os executantes não poderão cobrar o Share Course e o ICR, só ICR. Share Course, vamos falar nisso mais à tarde para que saibam como que será refletido na prática. E também tentamos simplificar os principais documentos com os principais princípios e adicionar alguns anexos no que se refere, por exemplo, a, RBF, ou, por exemplo, a gestão da carteira com foco, como já referi, e também temos uma seção abrangente e retiramos o anexo do plano de acompanhamento e avaliação. Nós temos o anexo 8, também o anexo 4, que aparecem lá na última parte do dispositivo. E agora vou passar a palavra a Georgi, que vai falar em alguns princípios fundamentais. E vou retomar a palavra mais tarde. Sou o Georgios Kosturkov, sou Senior Financial Specialist do Departamento de Gestão do Fundo Global e estou a trabalhar hoje na África, na região africana. Muito bom vê-los e revê-los. Antes de pormenorizar os detalhes, gostaríamos de vos informar como que preparamos os dispositivos de forma que abrangem, além das mudanças, das limitações, eles também abrangem os principais princípios em cada uma das secções. E preparamos os dispositivos com o intuito e com o objetivo de que os dispositivos possam ser utilizados para a incorporação interna dos funcionários e para as novas pessoas, no PRSR e outros níveis. Então, são dispositivos muito abrangentes, mas para poupar tempo, vamos nos focar nesta sessão apenas nas mudanças em comparação com as orientações orçamentais anteriores. O seguinte diapositivo, por favor. O seguinte diapositivo, por favor. Seguinte, se faz favor. I was kicked out from Zoom for some reason. I'm not on Zoom. Wait. Já não estou mais no Zoom. Desculpem. Não estou mais no Zoom. Tudo bem. Então, pronto, vou continuar. Antes de vermos os dispositivos, o que nós tentamos fazer é tentar incluir os princípios fundamentais da elaboração de orçamentos para subvenções. Nessas orientações são princípios que já existiam nas orientações anteriores, mas que foram melhorados, atualizados, ou vocês verão alguns princípios totalmente novos que temos adicionado para as novas orientações. Pronto. O que é importante também, e eu gostaria de mencionar, antes de falar no dispositivo específico, como o Mohamed já referiu, temos tentado
Na medida possível, temos tentado encurtar as orientações para que sejam mais sucintas e para evitar a duplicação com outras políticas operacionais e documentos. É por isso que nós gostaríamos de colocar a ênfase nisso. Quando leiam as várias secções das orientações, vocês verão ligações a várias políticas operacionais e documentos. E é importante que vocês leiam as orientações orçamentais, para além das secções dos documentos, para terem uma visão abrangente do que é esperado dos executantes ao longo da execução das subvenções. Por falar agora dos princípios, os dois principais princípios continuam também no GC8. Um deles é a referência à política abrangente do Fundo Global e as alterações ulteriores. É uma política que estabelece os alicerces para a gestão dos recursos e utilizações dos fundos do Fundo Global e também abrange os princípios básicos do Fundo Global para os ciclos de atribuição, que abrangem 3 anos, são trienais. Outro princípio básico, que faz parte, portanto, das orientações e que não mudou em relação ao GC7, é o período de atribuição e utilização. Talvez todos saibam, mas é sucinto. O princípio é: os fundos podem ser utilizados apenas durante o período de utilização da atribuição e os fundos não utilizados ao término do período de utilização da atribuição não podem ser transferidos para a próxima atribuição. Não podem, não. E outra questão importante que nós gostaríamos de sinalizar é que todos vocês podem receber umas cartas de atribuição com montantes específicos alocados para as doenças e quaisquer transferências ou reatribuições, quaisquer componentes de doenças, precisam da aprovação do Fundo Global. Quando os países decidem poder, por exemplo, e isso é apoiado, entrem em contato com as equipas dos países para orientá-los para esse processo de transferência entre os vários componentes de doenças. Seguinte, se possível, 2 princípios novos que verão colocam ênfase na integração e na integração e sustentabilidade. No principal documento, só 2 parágrafos sobre a integração e a sustentabilidade, mas todos esses princípios estão presentes nas várias secções das orientações. E o principal foco, integração, é entre os componentes de doenças e poderão ver nos custos, na cobertura dos custos de viagem, na formação. Em geral, TRP e os órgãos externos e o Conselho de Administração olharão de perto para isso quando possam rever os documentos de aquisição de subvenções, ou solicitação de subvenções. O objetivo geral é, portanto, que em algum momento o Fundo Global vai fazer uma transição nos programas de apoio nos países e a ênfase na sustentabilidade ulterior é fundamental para aumentar os fundos nacionais e internos e a utilização deles, também utilizando os sistemas de finanças públicas próprios, como o Mohamed já referiu, poderão ver um grande foco no financiamento baseado nos resultados. Há um diapositivo específico e a ideia geral é que o Fundo Global, se for possível, gostaria de passar de orçamentação detalhada com insumos para se focar mais no financiamento baseado nos resultados. Esta secção do RBF, financiamento baseado nos resultados, aparece em todo o documento. É usado em todo o documento e, se for possível, também querem financiamento inovador, mais abrangente, também faz parte das orientações. A gestão, o sistema de gestão já existe, houve algumas melhorias
inseridas, das quais vou falar nos próximos diapositivos. Seguinte, a relação custo-benefício, esta secção, que já foi referida pelo Mohamed, é um anexo, uma secção específica das legislações anteriores, e no site do Fundo Global há 2 documentos em relação à relação custo-benefício. São novos documentos com novas categorias que foram consolidadas e também incluem muitos exemplos práticos de como a relação custo-benefício pode ser garantido durante a implementação e a aquisição das subvenções. E é por isso que essa secção, nas orientações, é limitada e as referências a esta secção têm de ser lidas em detalhe. Mas queremos enfatizar uma questão importante que poderão ver nas orientações. Todas as categorias discricionais, serviços externos, despesas de viagem, infraestrutura, equipamento para proteger a saúde e custos indiretos, são os programas de gestão, os custos de gestão. E há uma expectativa de reduzir esta categoria de custos com o passar do tempo e ao longo dos vários ciclos, com uma proporção do orçamento, mas também em valores absolutos. Eu sei que a maioria dos países está na fase de solicitar fundos e quando preparem os orçamentos, por favor, devem ter em conta que façam essa referência a esses custos e despesas para que saibam o que já foi feito no GS7, reparem nisso, no que já foi feito. Isso aumenta os custos nessas categorias mencionadas. Antes de caminhar isso para as equipas de países, reparem nisso, porque isso vai ser levado em conta. E vão fazer mais perguntas se não responderem todas as perguntas com antecedência. Quadro modular e dimensões de cálculo de custos, GC7, um ponto importante é que é o quadro modular e as dimensões de cálculo de custos, que são insumos de custos. Tudo isso foi consolidado e simplificado demais, as intervenções foram reduzidas, os custos foram reduzidos, com a expectativa de que a elaboração de orçamentos seja muito mais fácil, mais simples e mais rápida. A gestão e garantia de risco financeiro é uma questão importante, mas isso já acontecia no ciclo anterior. Por exemplo, no GC7 não houve grandes mudanças e alterações. Mesmo assim, leiam toda esta questão da gestão e garantia de risco financeiro nas orientações pertinentes. Mas uma questão importante que foi mencionada e que temos que ter em conta nas orientações atualizadas são as salvaguardas financeiras que regem os compromissos e os desembolsos das subvenções. Todos os países têm vivenciado já no ano passado. No ano passado eles experienciaram questões com os compromissos dos principais doadores. Ficamos sem fundos em alguns países por falta de fundos dos doadores e neste ambiente de incerteza esperamos que isso não aconteça de novo no futuro, mas queremos enfatizar nas orientações que o compromisso no desembolso para os países depende da capacidade do Fundo Global Geral para converter os compromissos dos doadores e apoiadores e receber o dinheiro das verbas prometidas ao Fundo Global por parte dos vários doadores. Isso faz parte da política abrangente de financiamento e é por isso que queríamos refletir isso e enfatizar isso nas orientações. Isenção fiscal, já sabem. As subvenções devem ser isentas dos impostos nos vários países, ou seja, a obrigação de isenção fiscal. Seguinte slide. Como já mencionamos várias vezes, dentro da sustentabilidade geral, um dos principais focos do Fundo Global para o GC8 no futuro será a utilização dos sistemas nacionais de gestão das finanças públicas. E queremos enfatizar várias questões. Por um lado, numa abordagem de tudo ou nada, é importante que a transição para a utilização desses sistemas nacionais de gestão das finanças públicas
seja sequencial, baseada na maturidade e na preparação do país. Mas é importante que os países mantenham diálogo com o Fundo Global e outros parceiros nos países sobre como que essa transição para a utilização dos sistemas de gestão nacionais acontecerá. Como que ela acontecerá? Com roteiros específicos e datas específicas e prazos específicos. E mais uma questão que nós gostaríamos de sublinhar. É importante que as partes interessadas pertinentes dos países sejam envolvidas, todas elas. Por vezes, nós observamos que as discussões só acontecem com o Ministério da Saúde, mas muitas vezes o Ministério das Finanças e outros departamentos, como a Tesouraria e outras instituições, também têm de ser envolvidas e interagir ativamente para a agenda geral dos sistemas nacionais de gestão, para que uma transição fácil seja garantida. E, por fim, eu também gostaria de sublinhar que, para a maioria dos países, se for possível, esperamos que haja um orçamento para esse tipo de atividades, para essa transição ou para o fortalecimento da transição. Isso deve ser articulado claramente nos pedidos, onde o Fundo Global já tenha apoiado as atividades. O país deveria incluir que já tenha alcançado até a data e também deveria haver um raciocínio, uma justificativa para a utilização dos fundos nessa área. Mas para a maioria dos países, nós esperamos que haja um financiamento e umas atividades por trás desse componente tão importante da transição e da utilização dos sistemas nacionais de gestão das finanças públicas. Obrigado, Mohamed. Muito obrigado, Georgi. Então, agora vamos falar nas orientações para a orçamentação das subvenções, com exemplos práticos e pormenores. Seguinte slide. O seguinte slide, positivo. Não vou repetir o que o Georgi já disse sobre estas diretrizes e orientações sobre o mecanismo AUP utilizado e as atividades aprovadas dentro do AUP aprovado. Não podemos começar a executar uma atividade se o AUP já... ou começar a executar as orientações se o AUP já acabou e não houver uma aprovação. Mas há algumas exceções. Por exemplo, quais são as exceções? No Fundo Global, nós fazemos uma diferença entre compromissos financeiros e obrigações financeiras. Os compromissos financeiros para o Fundo Global e, segundo as próprias intenções, são atividades ou serviços já recebidos, executados dentro do AUP, mas o pagamento foi realizado para esses compromissos financeiros, são uma despesa e podem fazer parte das despesas. E as obrigações financeiras são obrigações contratuais de atividades depois do AUP e para iniciar as atividades, elas devem ser financiadas e transferidas para o próximo período de atribuição da subvenção, desde que sejam atividades pertinentes que ainda façam sentido. Compromissos financeiros, temos algumas exceções, não são novas, as duas primeiras. Atividades, por exemplo, que foram implementadas dentro da tecnologia, mas os serviços só foram prestados mais tarde, depois do termo do AUP. E a segunda condição, atrasar por motivos alheios ao controle do executante, aparece na parte inferior do ecrã. E a terceira condição, estamos a focar na terceira, que houve aqui uma mudança, na terceira só. A entrega dos bens e serviços for concluída no prazo máximo de 180 dias após o termo do chamado AUP. E estamos a ouvir
mal, infelizmente. O seguinte dispositivo. O orador está a ter problemas com o microfone. Georgi já falou no financiamento baseado nos resultados. Nas orientações atualizadas, estamos já a colocar ênfase para que executem esse financiamento RBF, em alguns casos, em áreas remotas ou difíceis. Pode ser difícil esse tipo de modalidades para as atividades. Esse é o tipo de estratégias para as quais o financiamento baseado nos resultados pode ser beneficioso, especialmente para aquelas áreas. Estamos a nos focar nos resultados, neste caso. É recomendado e encorajado para que executem estas modalidades RBF se achamos que estamos prontos, que os executantes estão prontos para isso. Depois de uma avaliação, se, por exemplo, nós sentirmos que os PRs e CRs estão prontos. Do ponto de vista do Fundo Global, temos duas definições, ou duas modalidades de RBF. A primeira delas é o pagamento por resultados, PIR, pagamento por resultados, na forma clássica que já conhecemos. O Fundo Global vai realizar os pagamentos aos executantes depois de eles terem feito o pedido. E a segunda modalidade, RBF, é quando o PIR ou FR faz o pagamento aos executantes ou aos provedores segundo as verificações dos resultados. Ou seja, os PR ou SCRs realizam os pagamentos ao SR ou SCR. Uma questão, depois de implementar, Mohamed está a ter problemas com o microfone, infelizmente, temos que garantir que tudo seja corretamente realizado. Isso deve ficar claro. Seguinte slide, o orador continua a ter problemas com o microfone. Mohamed, sorry to interrupt you. Would it be okay? Peço desculpas, Mohamed. Sorry, Mohamed. Would it be Peço desculpas, okay Mohamed. to turn off your camera? 'Cause Será when que o I senhor was poderia your internet is desligar a very câmera? slow. Porque o senhor está a ter problemas de ligação com a sua internet. Poderia recomeçar e desligar a câmera? Espero que esteja a ouvir melhor. Está melhor? Está melhor. Está melhor. Obrigado mesmo. Aqui podem ver o pedido de financiamento orçamental. Claro, vamos começar. Alguns países já solicitaram na primeira janela de financiamento, mas temos a janela de financiamento 2 e 3. Alguns países ainda podem fazer as solicitações daqui a pouco. O primeiro elemento é tentar garantir que estabelecemos as prioridades para a primeira fase de pedido de financiamento. O orçamento não pode ser perfeito. Na solicitação podemos garantir que o orçamento proposto faça sentido com uma boa relação custo-benefício. Isso é importante, que a relação seja boa, custo-benefício, porque estamos a ter menos fundos, então essa relação custo-benefício é essencial. E a única forma de garantir isso é com um foco nessa questão da relação custo-benefício. E para os pedidos e a condição dos programas, os requisitos são estes. O orçamento tem de ser elaborado para os países mais necessitados e para os pedidos clássicos. O requisito é que o orçamento possa ser agrupado, ou seja, há melhor estimativa por módulo, intervenção e agrupamento de custos. Não podemos ter um orçamento agregado sem detalhes. Depois, depois do pedido orçamental, se tivermos agrupamento de custos, claro, teremos
uma concessão da subvenção sem problemas e simples. O financiamento será muito mais fácil para a execução logo depois. Carteiras com foco específicas. A Antônia vai falar nos vários requisitos das carteiras específicas ou com foco. Agora vamos passar à aquisição de fundos no seguinte slide. Mais uma vez. Lembre-se, não é uma novidade para os executantes, já sabem. Estamos a colocar a ênfase mais uma vez em garantir que temos uma concessão de subvenções baseada na relação custo-benefício e alguns desafios que talvez já estejam a encarar os senhores nas novas componentes. Pedimos os peers para inserir as atividades e o objetivo geral é que já identificamos atividades que podem ser executadas logo ou depois. Se houver eficiências, podemos aproveitar essas atividades para implementação e execução logo depois, sem ter que voltar para o Conselho de Administração para aprovação do Fundo Global. E a expectativa também em relação à saúde? Eu também sei que às vezes temos negociado uns preços por unidade muito baixos com alguns dos fornecedores nas comunidades, porque estamos a beneficiar de algumas economias de escala. E nos casos onde os executantes desejam utilizar, por exemplo, nas organizações da ONU, as ONGs e por aí fora, as pessoas que realizam e organizações que realizam análises, qualquer sistema utilizado é melhor para reduzir os custos e manter a relação custo-benefício. E nós estamos só a nos focar no uso de um único produto. Queremos ter uma visão mais geral. Quais são as eficiências gerais que estamos a obter, que são decorrentes desse orçamento SPM? E em relação aos pagamentos, vamos fazer pagamentos diretos do Fundo Global para ganhar eficiências. Então, serão pagamentos diretos do Fundo Global. Vamos passar ao seguinte slide. No início mencionei que fizemos algum tipo de trabalho substancial sobre a gestão cambial junto do nosso tesoureiro. Todos nós sabemos que as divisões locais, as divisas locais são muito voláteis, né? Especialmente na África. E o principal desafio, utilizando a média dos últimos 200 dias, essa média exponencial, que em alguns casos é uma média obsoleta antes até da execução das subvenções, e é por isso que agora vamos publicar 2 vezes por ano uma taxa cambial atualizada, 2 vezes por ano, podem utilizá-la se quiserem. E se querem reinvestir as poupanças, os executantes têm de rever os orçamentos, utilizando uma das taxas cambiais atualizadas disponível no site do Fundo Global, que será postada lá para aproveitar as eficiências na avaliação do orçamento. Portanto, só dessa forma terá a oportunidade de tirar partido disto. Continuamos a falar muito de poupanças, porque em muitos casos a divisa local está a perder valor em relação ao euro, por exemplo, ao euro.
Mas para outros países, a divisa local está a perder valor. Só algumas moedas não estão a perder valor. Em alguns casos, a moeda local é mais forte em relação, por exemplo, aos dólares, o euro e tudo mais. Mas normalmente temos perdas cambiais. E se enfrentarmos perdas cambiais, a expectativa é que os executantes terão que achar poupanças, terão que poupar com as atividades existentes ou despriorizar algumas atividades. Se não for possível, podemos passar algo chamado de atomização das carteiras, mas como já talvez saibam, dos últimos 3 anos, nós quase não tivemos nenhum tipo de otimização das carteiras até a data. Nenhuma modalidade de otimização, porque estamos a receber menos fundos. Seguinte slide. I think we are having some slight delays in getting Conseguem ver o slide? Houve um atraso, mas posso continuar se quiserem. You see them, Mohamed? Mohamed, consegue ver o slide positivo? Consigo. Pronto. Great, thank you. Obrigado. So, management of taxes. Again, Gestão de impostos ou fiscal. São alguns lembretes. O Fundo Global quer medida eficaz dos impostos nas subvenções do Fundo Global, em conformidade com o artigo 3.5 do Regulamento das Subvenções. E tendo isso em conta, para a maioria dos países, assinamos um protocolo de isenções com os países, com o Ministério das Finanças e da Saúde dos países. Os protocolos foram assinados. Mesmo assim, em alguns casos, continuamos a pagar por exemplo, o valor acrescentado e outros impostos, especialmente com os países da África Oriental, têm de pagar esses impostos e receber o reembolso. Então, depois da orçamentação, não vamos levar em conta esses pagamentos. E nos desembolsos para os países, não queremos aproveitar os desembolsos nos países para o pagamento dos impostos. O orador continua a ter problemas com o microfone, infelizmente. Queremos garantir que os fundos sejam bem aproveitados. E também estamos a perceber, temos a contabilização e o direito locais, é claro, para o pagamento dos impostos. Em relação aos rendimentos, esse imposto pode ser pagado, o relacionado ao IRS, relacionado aos rendimentos. E lembre-se também de que os impostos não são só aplicáveis ao PR, mas também à subvenção para os SSRs e os outros também. Vamos avançar, seguinte slide. O seguinte, este cá, relativamente à conformidade das despesas relativamente à subvenção. Nós fazemos a distinção entre despesas com e sem conformidade. Despesas sem conformidade que serão determinadas nas discussões do Fundo Global, mas também está alinhado com as orientações de orçamentação. E todas as despesas, como já foi referido pelo Gorgio, todas as despesas devem ser indicadas na fase de atribuição da subvenção, nesse período, segundo as melhores práticas.
some examples of Alguns exemplos potential non-compliant or non-compliant expenditures. This list de despesas sem conformidade. Por exemplo, esta lista cá não é completa e só saibam que em um dos anexos também temos uma lista de despesas sem conformidade. Então, fiquem um tempinho para ler essas questões para perceberem o que é esperado dos executantes. Despesas não conformes fora do alcance. Despesas não comprovadas, despesas fora do âmbito da propriedade intelectual, o período de vigência da subvenção. Não vou falar em todas as despesas não conformes. Um novo elemento para evitar ambiguidade e para esclarecer as despesas utilizadas para cobrir os custos com o pessoal do Secretariado do Fundo Global não são permitidas. O que é que significa? Para pagar o salário do pessoal do Secretariado do Fundo Global no país. Não é para esse tipo de despesas, sem de ser abrangido pelo Secretariado, pelo Fundo do Secretariado do Fundo Global, o Fundo para Recursos Humanos. Mas posso antecipar que o transporte até o aeroporto do pessoal do Fundo Global, por uma questão de segurança para simplificar, o SCR e o PR incluem esse tipo de despesa, mas isso é permitido. Também, para o alojamento também, mas não outras despesas que não têm de ser pagas a partir dos fundos dos executantes, se é para o pessoal do Secretariado do Fundo Global. Seguinte slide. Vou passar a palavra ao Georgi para continuar com esta questão. Obrigado, Mohamed. Eu vou tentar ser sucinto, só mais alguns diapositivos antes da sessão de esclarecimentos. As revisões orçamentais. Algumas das novidades. Uma novidade, uma diferenciação dos critérios entre de grande impacto e portfólios de elevado impacto essenciais e portfólios de alto impacto essenciais. Segundo o perfil de riscos, uns têm flexibilidade para reorçamentar as subvenções dentro do alcance do programa aprovado já pelo Fundo Global, pelo Comitê de Aprovação e Administração do Fundo Global. Para portfólios ou carteiras de alto impacto essenciais, duas principais mudanças estão cá. Retirar modular e grupamento de custos, mas já uma questão, só revisões orçamentais, é só isso, não é mudar os objetivos, desempenho e mais nada. Se retirar a adição de uma intervenção leva a outro tipo de revisão, por exemplo, uma revisão programática, então o PR e a equipa do país têm de respeitar os requisitos para a revisão pertinente, segundo as revisões dos orçamentos estabelecidas. É por isso que é importante, quando façam as mudanças, também devem consultar como que funcionam as revisões para saberem se não têm de realizar mais alguma revisão. Uma principal mudança também, incluímos critérios adicionais que é mais de 10% para os custos de gestão do programa. E neste caso, a revisão é material e precisa da aprovação prévia do Fundo Global. Se houver um aumento de mais 10%, para que isso fique claro, os três critérios, 30% aumento ou diminuição, mais 30% o aumento total de qualquer módulo, aumento de mais 10% no módulo custos de gestão do programa e o aumento de 10% em qualquer categoria de custos discricionários. São questões, se quaisquer critério for desencadeado, haverá uma revisão também, sendo desencadeada. Então, levem isso em consideração. Como a maioria dos senhores sabem, temos um formulário de ajustamento do fundo
no site do terceiro para capturar a revisão material dos orçamentos. No GC7, todas as revisões materiais do orçamento foram capturadas obrigatoriamente através desse formulário, mas a partir de agora, doravante, portanto, as revisões materiais podem ser capturadas através desse formulário, mas os PRs têm de debater isso com as equipas dos países. Faz sentido, não faz sentido utilizar esse formulário. Mas um esclarecimento, se o PR acha que a revisão orçamental, os números da revisão orçamental, seja refletido no PUDR quando é retirado do sistema para o preenchimento, a revisão tem de ser capturada, neste caso específico, no sistema. O formulário utilizado para revisões formais e as únicas exceções em que rebasear o fundo tem que acontecer se o PR decide utilizar as poupanças cambiais e a questão de taxa cambial que foi comunicada pelo Fundo Global, que pode ser feito como realmente disse, uma vez por ano, ou se houver novos ECSRs. Uma das perguntas cá, rapidamente, eu gostaria de dizer que a taxa cambial é anunciada 2 vezes por ano pelo Fundo Global, 2 vezes por ano. E os países têm de utilizar para pedido de solicitação de financiamentos para investimentos cambiais. Essa taxa já foi comunicada para a equipa do país. Se alguns depois não têm essas informações, entre em contato com as equipas dos países para comunicarem a taxa cambial certa, que já foi comunicada pelo Fundo Global. Mais 2 questões sobre a revisão orçamental. As revisões materiais, como já disse, CCM tem de ser informado antes de encaminhar isso para as equipas nos países. Também é importante enfatizar que também, a partir do GC7, os PRs e SCRs têm de acompanhar todas as revisões orçamentais. Não é só uma revisão orçamental, uma após a outra. Toda vez que decidem mudar alguma coisa, alterar alguma coisa, mas é desde o início do IP. É por isso que é importante que acompanhem e monitorem todas as mudanças ao longo dos anos da execução. Seguinte. Eu já falei em tudo isso. Seguinte slide. Sobre as orientações, a orientação operacional. Eu acho que não vamos rever todos os slides, só algumas mensagens principais antes de passar à sessão de esclarecimentos. Poderão olhar que os insumos de custos têm sido muito reduzidos, leiam cada uma das secções desta orientação operacional. A principal mudança em recursos humanos é esclarecer melhor a maturidade, o término do contrato, pagamento, fundos de pensão, isso tudo mais. Leiam com atenção esta secção. Incluímos também da exposição específica para algumas questões. Com a aprovação prévia da equipa do país, PR e SCRs podem decidir, por exemplo, gastar dinheiro do caixa para não acumular em caixa. Mas PRs e SCRs precisam de um mecanismo sólido para gerir esses montantes acumulados. E esses montantes acumulados, se estiver numa conta diferente, esses montantes acumulados têm de ser sujeitos a uma auditoria anual para ter a garantia da utilização desses fundos acumulados. Despesas de viagem, como já foi mencionado anteriormente, a abordagem geral é o foco na integração. Leiam com atenção, porque houve muitas alterações, por exemplo, a formação independente, não é encorajada, a formação tem de fazer parte de outras atividades, muitas alterações, portanto. Isso também é válido para o anexo sobre as formações gerais. Antes de pedir um plano de formação, mas agora os PR e os países têm de pedir
uma visão integral da formação para todo o país, para serviços externos profissionais, não há muitas alterações, para produtos de saúde, os insumos de custos foram atualizados e muito reduzidos, então devem ter a certeza de que os leem. E um grande esclarecimento nas novas orientações do Fundo Global. Por exemplo, para todas as questões da manutenção das garantias, as garantias podem ser pagas em dinheiro através da subvenção, segundo o princípio de utilização da atribuição. E tudo que fica fora desse período tem de ser pago com recursos nacionais ou com atribuições ulteriores. A mesma questão que poderão ver e que é muito importante incluir nos pedidos de financiamento e na concessão para grandes infraestruturas de saúde ou de não saúde. Para as infraestruturas é importante que os executantes forneçam um plano específico de quem vai tratar das despesas operacionais durante a vida útil desta infraestrutura, desse ativo, mesmo que seja além do IP. É isso que nós queríamos comunicar. O grupamento de custos não tem insumos de custos e essa questão foi também atualizada, então reparem também nisso, leiam essa secção, os custos indiretos e partilhados, a principal mudança nessa área é que nós estamos permitindo custos partilhados. Nunca mais poderá haver custos partilhados. Os custos partilhados, só para esclarecer, não é a porcentagem do financiamento. Muitos partilham escritórios, gabinetes com outros parceiros, mas nestes casos permitiremos que uma parte dos custos sejam pagos pelo fundo e pela subvenção. Mas segunda categoria de custos certa, e serão custos diretos, não indiretos. Se tiverem mais perguntas sobre esse pagamento dos custos, podem perguntar. Agora, financiamento baseado em resultados. Uma seção totalmente nova sobre esse tipo de financiamento, um novo anexo sobre o contrato baseado em resultados. Se o país quer adotar essa modalidade de financiamento baseado em resultados para toda a subvenção, para uma parte da subvenção, entre em contato com as equipas dos países para saberem se em algumas áreas já podem optar e apostar no financiamento baseado em resultados. E agora passo a palavra a Antoinette para as carteiras com foco ou específicas. Pode passar ao slide das carteiras específicas com foco. Muito obrigada, Georgi. Se olharem para as novidades das carteiras focadas nas orientações instrumentais, é uma grande mudança em relação ao que era feito. Se tem uma carteira focada, leiam com atenção as orientações pertinentes. Estamos introduzindo 3 modelos. Consoante os modelos, podem elaborar os orçamentos. Não só terão um impacto nos vossos orçamentos, mas em todos os requisitos de relatórios e gestão das subvenções. Com cada um dos modelos também teremos uma sessão de formação ou de treinamento e de formação sobre essas carteiras focadas para introduzir um dos elementos específicos para partilharmos mais informações, mas visto que isso faz parte das orientações orçamentais e de subvenções, nós queríamos fornecer essas informações iniciais sobre as carteiras focadas para falar nas novas mudanças. Portanto, 3 modelos, alinhado, direcionado e simplificado. 3. O modelo alinhado representa menos restrições, um modelo mais flexível, menos restrito dos 3, mais abrangente, um novo modelo. Não tem nada a ver com os modelos anteriores. O modelo direcionado é basicamente o pagamento por resultados, o financiamento baseado em resultados, e o modelo simples ou simplificado
é o modelo legado, que mantém alguns elementos das orientações orçamentais anteriores e dos requisitos de gestão anteriores, e para os vossos orçamentos, no modelo alinhado, número 1, em todos os modelos, nós não vamos precisar de pedidos detalhados. As verbas têm de refletir o que acontece anualmente, têm de ser anuais, dos módulos, intervenções, e também devem apresentar os custos, indicar também quem são os executantes com montantes para alcançar os resultados pertinentes. Segundo, faça sentido para o vosso orçamento. No modelo alinhado, por exemplo, agrupamento de custos é o valor predefinido 13. Não tem de dividir para outros grupos de custos nas rubricas orçamentais. E a razão é que o modelo alinhado tem de ser muito ligado ao INSP e objetivos e metas específicas. E só queremos saber quais são os custos e o agrupamento de custos nas intervenções modulares do ponto de vista anual, só anualmente, para gerir os desembolsos. Para modelo direcionado, será preciso um agrupamento de custos por executante. Pode indicar os pagamentos segundo os indicadores de desempenho. Com o modelo simplificado, é um modelo legado e podem utilizar todos os vários agrupamentos de custos, intervenções segundo o for necessário. Não tem de ser realizado em nível de atividade, a não ser que seja necessário para a carteira. Se tiverem perguntas e dúvidas sobre isto tudo, podem entrar em contato com as equipas. Como que vamos rever os orçamentos? Vamos ligar isso de perto ao SNSP ou a um documento equivalente para te mostrar a relação custo-benefício que ela é garantida no montante total do orçamento, garantindo que tenham um documento de base sólido. Isso será a parte mais crítica, porque estamos a orçamentar processos para o GC8. E como eu mencionou, as revisões orçamentais cabem ao PR agora. Mas os custos discricionários, essa categoria para a aprovação dos custos discricionários, isso já vigorizou. E temos que garantir, portanto, que os incentivos e o TRC têm de ser aprovados, mesmo assim, pelo Fundo Global. Precisam da aprovação. Não teremos as sucessões subjacentes no orçamento que vamos medir na aprovação, por exemplo, se está alinhado com as próprias políticas e procedimentos dos PR. É importante. Desculpe pela interrupção. Será que podia se despechar? Estamos a receber muitas perguntas, então vou encerrar para garantir que o pedido seja aprovado para essas secções. E outras coisas já foram referidas pelos colegas. Quando o Gori falou na sua secção, teremos uma sessão específica sobre as carteiras focadas daqui a pouco. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, António. Peço desculpas. Muitas perguntas e temos que continuar. Vou lê-las rapidamente para a interpretação e depois vou pedir à equipa para responder rapidamente as perguntas. Vamos tentar responder tantas perguntas como
possível. Só temos até as 2h30 aqui, mais 10 minutinhos talvez para responder tantas perguntas quanto possível. Várias perguntas por enquanto. Emanuel Ambera, principais atualizações nas orientações revistas e operacionais. Isso ajudaria áreas prioritárias, novos requisitos que os receptores e subreceptores deveriam receber. As orientações atualizadas de orçamentação são validadas para o GC7 ativo e o próximo GC8. Confirma que estas orientações não são válidas para o C19RM ativo e devem garantir que partilhem que o panorama de investimento para o GC8 e o mapeamento do GC8 e o agrupamento de custos, os sumos de custos nas 3 línguas. Forneçam essas informações nas 3 línguas. Desculpas pelos problemas com o meu microfone. Primeira pergunta que aparece aqui no ecrã. Muito obrigado, Manuel. Reveu as orientações com atenção e percebeu as orientações. Os vários princípios e orientações. Espero que tenha percebido tudo bem nas apresentações. Segunda pergunta. Temos algumas áreas prioritárias, a integração, e já colocamos a ênfase na integração. Lembre-se dessas mudanças que têm havido e também a relação custo-benefício, porque temos menos fundos, temos que fazer mais e alcançar mais objetivos com menos. E a ideia é, portanto, ganhar mais eficiências também e nos focar nos resultados mais. E também, talvez saibam que estamos a entregar mais flexibilidade aos PR. Aumentamos até a flexibilidade aumenta em modular, agora não são intervenções, para terem mais flexibilidades enquanto PRs, porque achamos que os PRs também alcançaram um nível de maturidade na gestão financeira, então também podemos perguntar o risco. PFM. Já falamos demais no PFM, mas gostaria de convidar a Lamin, que é o especialista em PFM, para que fale no PFM e o que é esperado dos intervenientes. Muito obrigado, Mohamed, colegas, com a questão. Basicamente, o que estamos a dizer é o seguinte. Para alto impacto, PFM é a prioridade. Temos que garantir que a gestão financeira seja feita utilizando os sistemas nacionais de gestão das finanças públicas na medida possível. Sistemas nacionais de gestão, ICA, gargalo para tirar partido dos sistemas nacionais para a gestão de subvenções, podemos entrar em contato e conversar nos diálogos dos países para a aquisição e pedido de subvenções. Esperamos que as disposições sejam desenvolvidas para garantir que utilizamos todos os sistemas nacionais de gestão das finanças públicas para orçamentação, para responsabilização, prestação de contas e também para auditorias externas. E é esta a ideia. Obrigado, Mohamed. Fico por aqui. Obrigado, Lamin. Georgi, o senhor gostaria de responder a pergunta número 4 sobre o mapeamento do programa de investimento entre os agrupamentos de custos e insumos de custos. Esperamos publicar essa planilha no site na semana que vem, com mais informações sobre essa questão. Obrigada. Temos mais perguntas do Emanuel. No parágrafo 13, investimentos catalíticos, fundos comunitários devem continuar a ser investidos em atividades relacionadas com a área prioritária de investimento catalítico e pode só ser reinvestido para atividades apoiando essa prioridade de investimento catalítica, a não ser que seja aprovado na escrita pelo Fundo Global. No que se refere aos fundos comunitários, o requisito para garantir investimento continuado na área prioritária de investimento catalítica é válido para a aquisição do Fundo Comunitário Catalítico Total e a pressão do montante de atribuição por doença que tem sido programado para o mesmo investimento catalítico para aceder à concessão.
se o Fundo Global planeja introduzir relatórios adicionais nesse sentido, além do PUDR. Parágrafo 26 da orientação para a orçamentação da subvenção indica que o financiamento é comprometido em tranchos anualmente, a não ser que seja aprovado na escrita. Por favor, esclareça se os desembolsos para a carteira de alto impacto, essenciais e focada, mudará de uma apresentação trimestral a uma apresentação e desembolso anual. E também, a última pergunta é, por exemplo, não é mais de uma vez por ano e tem de ser baseado na taxa cambial semi-anual publicada pelo Fundo Global, que é mais próxima da data da revisão proposta antes de iniciar a revisão orçamental pelas mudanças nas taxas cambiais. O PR deve consultar com o Fundo Global e obter confirmação para continuar. Poderia dar mais orientações sobre essa questão para os países essenciais de alto impacto e o portfólio focado, e se isso será válido para todos os países ou não? Mohamed? Eu acho que o Jorge ou você queria responder. Georgi, eu posso responder e depois o Mohamed. Fique à vontade, Mohamed, se quiser responder. Obrigado, Emanuel, sobre os fundos complementares e de contrapartida. Obrigado pela pergunta. Uma ideia importante que também verão nas instruções para preencher o modelo orçamental. Felizmente, não vamos ter tempo hoje para tratar disso, do preenchimento, mas leia com atenção esse documento de preenchimento, porque oferece todas as orientações para preencher o modelo orçamental. E nessas instruções também poderão ver que é encorajado que o PR trabalhe com as equipas dos países para identificar com clareza os fundos complementares no orçamento. Se podem utilizar, por exemplo, com comentários, com outras cores ou com outros métodos, para que fique claro no orçamento, para que a revisão seja mais fácil, para identificar corretamente os fundos complementares. E, por enquanto, a resposta à pergunta é não. Agora, não planejamos adicionar relatórios adicionais para PUDR, mas, como eu já referi, para garantir e manter a conformidade, esses investimentos têm de ser sinalizados com clareza. Compromissos e desembolsos, Emanuel. A seguinte pergunta, se ler o parágrafo 26, diz que o financiamento é comprometido anualmente. Anualmente. Não há nenhuma mudança, segundo a prática atual. Como vocês sabem, o financiamento anual para o desembolso dos países de alto impacto essenciais é feito 2 vezes por ano, e os desembolsos para os portfólios convocados de alto impacto continuarão a ser feitos trimestralmente, não será anualmente para o portfólio ou carteira focada, ainda assim trimestralmente. E eu acho que é o mesmo princípio para o resto, para o ciclo G7. Para a gestão da taxa cambial, já mostramos lá no slide anterior, no caso de perguntas em relação à gestão da taxa cambial, para aplicar isso para o orçamento, ou seja, a taxa cambial, o PR deve entrar em contato diretamente com as equipas pertinentes nos países e competentes para oferecerem mais orientações, se não ficou claro com o nosso slide. Passo a palavra à Marcela para continuarmos. Obrigada. Seguintes perguntas. Temos um gabinete, um gestório com custos partilhados e não é o ICR que é mais uma despesa para a sede principal. Alguns dos PRs devem partilhar os custos do gabinete comum, o que nós chamamos de custos de efetividade programática. Como que vamos lidar com isso? A seguinte pergunta. Os documentos da apresentação serão disponibilizados no site do Fundo Global depois da sessão. Eu coloquei o link no chat, a ligação, onde vamos partilhar a gravação e as apresentações nas 3 línguas depois da sessão, e poderão aceder às apresentações e às gravações nos próximos dias. Se olham para o chat,
Eu já coloquei lá o link. Pergunta 10. Sierra Leone. Pode-nos guiar sobre a utilização das taxas cambiais durante a solidação do financiamento do GC8, execução de subvenções e a execução das subvenções, tendo em conta os países com as taxas cambiais voláteis e um panorama financeiro em mudança? Obrigado pelas perguntas. Número 8. Retiramos a utilização dos custos partilhados. Isso não significa que alguns custos que normalmente eram partilhados não sejam permitidos. O que estamos a pedir aos executantes é custos diretos. Com custos partilhados, pagávamos 5%, por exemplo, 3% dos custos gerais do gabinete, do escritório. E agora, o que nós estamos a pedir é que o PR cobre diretamente esses custos partilhados, mas que sejam custos diretos. E se fazem sentido, nós pagaremos esses custos partilhados. E o que nós queremos é esclarecer o que é que estamos a pagar, quais são os custos partilhados. Não queremos pagar custos, o dobro dos custos. E na maioria dos casos, ICR para as ONGs. Mas digamos que este é o princípio geral para a questão dos custos partilhados. E agora, a pergunta número 9. O Gorg quer responder. A 9 já foi respondida. Se não receberam a informação da taxa cambial por parte da equipe no país, entrem em contato para a revisão orçamental. Se acham que essa taxa cambial não reflete a realidade, conversem com a equipa no país. Certeza tenha uma disposição de que outra taxa cambial pode ser considerada, se esta não for certa, mas precisa da aprovação interna. Então, entre em contato diretamente com as equipas nos países em relação à taxa cambial. Pode utilizar a taxa cambial do Fundo Global, que é anunciado pelo ele. Em alguns casos, podem decidir se essa taxa cambial está certa ou não, ou se não reflete a realidade no país. Podem continuar. Obrigada. Várias perguntas do Eric. A rubrica 11.5 oferece um mecanismo transparente para identificar, atribuir, justificar e rever os custos, fazendo recurso à metodologia de atribuição dos custos documentada, garantindo que os mesmos custos não eram recuperados através do ICR. Com este intuito original, o Fundo Global consideraria rever as notações atuais para garantir que os custos de execução partilhados legítimos continuem a ter mecanismo de elevação do orçamento já apropriado, mantendo, portanto, o princípio de que não deveria haver uma recuperação de custos dupla. A questão não é recuperar gastos adicionais, mas garantir que os custos de apoio e implementação é essencial que permitem uma prestação de submissão direta que continua a ser elegível para recuperação através de uma metodologia de atribuição que possa ser auditada e transparente. Obrigado pelo esclarecimento em relação à posição do Fundo Global de que os executantes não devem recuperar tanto para o ICR e os custos partilhados, que não devem abranger esses custos. Apoiamos o princípio de evitar o duplo pagamento. Há discussões entre os fundos globais executantes. A política reconhece que há os custos operacionais partilhados legítimos no campo que são necessários para a implementação das subvenções. Esses custos não são como as despesas institucionais da sede, que normalmente são pagas através do ICR. São custos de apoio de execução que beneficiam a subvenção, mas que não sempre podem ser atribuídas diretamente a uma atividade específica, uma intervenção, uma fonte de financiamento. Isso também foi refletido no acordo quadro com IP. As perguntas e respostas estão lá, mas não se vocês querem acrescentar alguma questão a estas perguntas que já foram respondidas, seja, são mais comentários. É claro. É como pergunta número 8, não é? Georgi, não sei se deseja esclarecer.
Obrigado, Mohamed. Eric, talvez seja uma das áreas para as considerações de financiamento básicas. Temos custos partilhados, ICR no campo. Uma das opções seria fazer a transição para uma metodologia baseada em resultados e com foco para não ter que orçamentar esses custos todos, mas têm que conversar com as equipas dos países para esclarecerem. Vamos continuar. Seguintes perguntas. Se o sistema PFM nacional não pode alojar todas as dimensões de custos necessárias do Fundo Global, o receptor principal deve manter um sistema de relatórios de gestão financeira paralelo, como QuickBooks, um ERP ou uma base de dados de relatório suplementar para cumprir com os requisitos do Fundo Global. O Fundo Global espera que os países alterem ou fortalecem os sistemas PFM nacionais para capturar as dimensões de custos necessárias ou a utilização dos sistemas de relatórios financeiros suplementares consideram-se uma solução de longo prazo aceitável, onde a alteração do sistema PFM nacional não seja viável. A mim? Senhor, deseja responder? Obrigado. Boas perguntas. Uma boa pergunta, Dose. É realidade no campo. Às vezes, um dos sistemas permite garantir que não haja erros. O ERP utilizado pelo Ministério da Saúde. Reconhecemos que às vezes não é possível estarmos inseridos nesse sistema. Já a resposta à pergunta número 12. Nós desencorajamos utilizar um sistema paralelo. Não utilizam um sistema paralelo. Sinceramente, nós temos observado que no diálogo dos países, em fase dos diálogos nos países, tem de haver um engajamento e um compromisso. É PRs do governo. Os portfólios focados de alto impacto são esses países prioritários e queremos ter uma conversa. Devem conversar com o Ministério das Finanças, com também a Tribunal das Contas, que é responsável pela plataforma, sobre como podemos ter a partir do melhor do sistema. Como último recurso, pode utilizar o sistema paralelo, mas só como último recurso. Eu diria, Kiko, até, temos que pensar além na integração, na interoperabilidade com o sistema próprio. Em resumo, não desencorajamos a existência do sistema paralelo se são executantes do governo e são um país de alto impacto essencial, mas nós sabemos que, por vezes, talvez haja lacunas. Já aconteceu em alguns países. Algumas opções. Não é sistema paralelo, mas um sistema provisório só, foi um sistema provisório que será inserido no sistema nacional do governo. Obrigado. Obrigada. 3 mais perguntas, mais um minutinho só na sessão. Podemos tentar responder rapidamente e só depois vamos encerrar. Se as perguntas não forem respondidas, vamos tentar respondê-las por escrito mais tarde ao longo da semana ou da semana que vem. As perguntas que ainda não foram respondidas, se a modalidade PFR só para PRs do governo, temos uma orientação clara para o fundo complementar, onde as atividades possam ser identificadas utilizando o quadro modular. Temos de encaminhar os orçamentos com as soluções detalhadas durante a solicitação de financiamento e o período de 180 dias é válido depois do período de implementação? Essa última pergunta não ficou clara, mas o Mohamed pode responder às perguntas rapidinho antes de encerrarmos a sessão. Obrigado, Marcela. A modalidade PFR é para todos os PRs, não só para os PRs do governo. Essa modalidade PFR é para todos. Como já detalhamos anteriormente, o colega quer responder a pergunta número 4 sobre os fundos complementários. Sua contrapartida, na carta de atribuição, receber um montante e as atividades para as quais os fundos complementares existem, onde podem ser atribuídos. Utilizem o quadro modular para orçamentar a intervenção modular certa.
e as orientações para os insumos de agrupamento de custos. Mas o quadro modular não indica as atividades que são fundos para fundos complementares e quais são atribuições puras. Detalhes sobre a apresentação dos relatórios e dos orçamentos. Há várias expectativas para os vários tipos de carteiras e as várias vias de encaminhamento a partir dos países. Mas a expectativa em geral é que quantos mais detalhes inserirem na fase de solicitação de financiamento, melhor. Mas consultem. E isso é explicado nas instruções para o preenchimento do modelo orçamental. Modalidade PFR. Há uma nova carta de pagamento por resultados no site do Fundo Global. Explica todos os requisitos da modalidade PFR. Se está pensando em PFR, leia esse documento que está lá no site do Fundo Global. E a última pergunta. Imagino que talvez faça referência aos 3 critérios que eu já mencionei anteriormente. Como o Mohamed já disse, algumas obrigações financeiras podem ser consideradas compromissos, podem ser pagas em despesas das medidas do G7 se os 3 critérios forem cumpridos. Neles, que os bens e serviços foram entregues e pagos no prazo de 180 dias depois do período de execução do IP. Então, estamos já em cima da hora, não é? O serviço de interpretação tem de terminar, mas poderíamos continuar com mais 2, 3 perguntas em inglês, se concordarem, para os oradores e as oradoras que desejam ficar, para escutar as respostas. Algumas perguntas. Mas 1, 2, possível, talvez não haja um serviço de interpretação disponível porque os intérpretes têm ainda a ser, infelizmente. Não há problema, então? Concordam? Em inglês só? Temos mais um repetitivo da Litan Tucker, Mohamed Jori. Expliquem como que podem fazer transição de políticas adicionais de Safeguard Policy com risco mínimo quando os países estão a se preparar para a estabilidade e a transição para o PFM no país. Qualquer atualização sobre a capacitação sobre os sistemas nacionais, como o Serviço de Auditoria, Ministro das Finanças, a Agência Nacional de Aquisição para substituir o ACP com efetividade, eficiência e gestão de riscos reduzida. Segunda pergunta. Confirma se o custo do questionário, incluindo a infraestrutura, no dispositivo anterior, o senhor mencionou que a infraestrutura não era mencionada especificamente na nova orientação orçamental. Página 25, as categorias de custos do questionário para mudanças, requerindo a aprovação escrita anterior do Fundo Global, incluindo recursos humanos, despesas de viagens, serviços profissionais, equipamento não de saúde. Há outras categorias pré-definidas, além da lista dessas categorias de custos discricionárias, considerando o contexto dos países, os riscos associados às subvenções, e serão comunicadas pelo Fundo Global para o receptor principal na escrita e poderiam oferecer exemplos práticos do contrato baseado nos resultados nas atividades do programa. Muito obrigada, Marcela. Pelos vistos, é vinculado e ligado ao PFM. The first thing that I would like to say is that preparing for transition and also for sustainability and the application of ASP are not necessarily mutually exclusive. I understand and I recognize that it will be extremely difficult for ASP countries to apply some of the PFM components, but it's still possible. So for this, os componentes PFM, mas continua a ser possível. Eu recomendo trabalhar um plano de saída para estes critérios e, ao mesmo tempo, também tentar falar e trabalhar os componentes PFM, aplicando um após outro, sendo que seja possível, para que, por fim,
but I'll maybe invite Lamin to complement a bit. Nos sistemas do país. E convido o Lamin. Lamin poderia falar nisso. Claro, o que eu gostaria de partilhar em relação à pergunta de Tucker, que estamos a trabalhar nisto. Estamos a observar as capacidades no serviço de auditoria de Sierra Leone, estamos a descentralizar os sistemas. É por isso que estou a pensar nisto, não é? Estou a pensar mesmo nisto, na verdade. E mesmo que estejamos numa situação difícil com a ACP, isso não evita que possamos continuar com os nossos sistemas. Não é tudo ou nada, ou não temos que tratar de tudo, não. Não é isso, não. Adoptamos um foco progressivo, tendo em conta a maturidade dos países. E criamos um memorando de entendimento com o Serviço de Auditoria do país. E queremos começar a auditar o Ministério da Saúde com subvenções do Fundo Global. Muito obrigado. Seguinte pergunta. Alguém respondeu à pergunta? Peço desculpas se houve lá um atraso. Seria sobre a infraestrutura das despesas de viagem, serviços profissionais externos, não de saúde. São categorias de custos discricionárias, a não ser que seja comunicado por escrito. No que se refere aos contratos baseados em resultados, a pergunta 18, há um anexo novo e abrangente. Porém, são um exemplo prático. Os SSRs, SRs são chave, não é? Para atividades-chave de prevenção. Mas há contratos também que podem ser baseados em resultados. E reparem nos requisitos para a orçamentação e os anexos de resultados para esses contratos baseados em resultados. E quando tenham reparado nisto, conversem com a equipa no país para evitar áreas potenciais de confusão, de discussão. E as equipas poderão levar isso em conta segundo o país para a modalidade de interpretação certa, para ser transferido para um contrato baseado em resultados. O serviço de interpretação vai terminar agora. So from FX savings, rebase baseline budget, please confirm if BAF online submission is required for all high impact core and focus portfolios. The Global Fund may disperse grant funds in local currency directly to the PR when the Global Fund determines that the PR's FX policy or rates applicable to its FX transactions are not optimal. A local currency disbursement. Such arrangements will be discussed beforehand and agreed in writing with the Global Fund before implementation. If the Global Fund's exchange rate is higher than the actual market rate in the country, can a PR request the Global Fund to disperse in the local currency to maximize the rate? And then Mohammed, under non-compliance, the CCM should not use the PR's budget for CCM Sierra Leone activities from the CCM Sierra Leone. Thanks, Mohammed. Thank you. Georgi, do you want to tackle the first one and then I can come in? Okay. Yes. So for use of FX, please note that the rebasing of the baseline budget means actual redoing of the budget. This means putting actuals and also all the future activities needs to be budgeted. So it's not the online budget adjustment form, but an actual revision of the budget using the budget template, which will go through an implementation letter. And this will become
once it's approved, this will become the new baseline budget against which you are going to test materiality and to do the reporting. I hope this answers. Mohammed, over to you. Mohammed, we can Thanks, close. Georgie. So on the effects. Yeah. Sorry, Mohammed. Yes, sorry. Go ahead. I thought we were closing. Okay, I can quickly respond to this one, and then I think we can stop. So for on the FX, one, we are dispersing on local currency. We won't be doing that in silo from our corner. It will be really a discussion with the country for the best interest of the country, and also trying to maximize the use of every USD that we spend in country. So the example that you have given here is extremely rare in the way that we apply at the budget. In most cases, is even a bit lower than the market's rate or the current rate, just in case there is an appreciation of the local currency vis-a-vis USD or vis-a-vis the grand currency, so that we don't necessarily have some FX gain. So this is really extremely rare. But again, we'll apply this modality following a clear discussion and engagement with the country. For the following question, indeed, just to confirm that CCM should not use the PR's budget to cover for CCM activities, because they have a dedicated CCM budget, and this is managed differently. Over. Thanks, Mohammed, and thanks everyone for joining. Marcela, we have a very short. Yes, thanks, Mohammed. Can you hear me? We're just closing now, and we want to thank everyone for having attended. We just have a short survey there. Yes. for participants to fill in. We'll have the video and the presentation available on the website, and we'll share also responses to the questions that we haven't had time to respond to today in writing as well. So thanks again, and goodbye, everyone. Good afternoon, good morning, and good evening. Thank you.